Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. Olha, é uma alegria muito grande ter vocês aqui no nosso portal. E você que está chegando agora, você também é muito bem-vindo, porque por alguma razão você chegou até o nosso espaço aqui. O nosso espaço é um espaço de reflexões para que a gente cada vez mais consiga iluminar essa escuridão toda que se abateu sobre mentes e corações aqui no Brasil, né? Se você está afim de ajudar, se inscreva aqui, ajude a gente a compartilhar o nosso conteúdo e vamos em frente. Gente, eu fiz o dever de casa, eu assisti 2 vezes a reunião ministerial tão aguardada por todos nós. É como aqueles filmes que são horrorosos, que você pensa que não vai ter nada pior do que determinada cena, e aparece uma pior, pior. Enfim, você fica até o final, você fala, meu Deus do céu, como é que eu aguentei ficar até o final? A gente já sabia que ia ter muitas coisas ruins e surpreendeu algumas pessoas pela a forma chula, a forma vulgar, a forma abjeta que essas criaturas que vieram das catacumbas putrefatas do atraso, dessas tumbas, como é que essas pessoas se comportaram. Vamos ver aqui alguns panos de fundo. Se você observar a cobertura dos grandes meios de comunicação, você verá que tem uma figura que foi absolutamente preservada no meio dessa história toda. É como se numa reunião de criminosos, uma reunião de bandidos ou de loucos e bandidos, tudo junto, tivesse alguém que não tivesse algum tipo de cumplicidade com aquele grupo, quando o que aconteceu de fato foi exatamente o contrário. Me refiro ao ministro Paulo Guedes. Ele não é mencionado, ninguém lembra dele, ele está ali escondido, mas ele teve uma atuação e ele falou coisas que eu vou revelar para vocês aqui, porque eu não vi em telejornal algum esse tipo de ênfase, algumas coisas absolutamente importantes que aconteceram nessa reunião. Ainda dentro dos panos de fundo, nós observamos que os ministros militares do governo Bolsonaro, eles só estão ali por conta de uma coisa. Lamentavelmente, eles estão ali só por conta de dinheiro, porque não venham me dizer que estão por patriotismo, porque depois de presenciar aquilo ali e de verem o que está acontecendo no Brasil, a destruição que está acontecendo no Brasil, como é que a gente pode explicar a presença de um general paraquedista como ministro da Saúde, colocando ali um cabide de empregos militares gigantesco no Ministério da Saúde, com milhares de mortes nas costas? Como é que a gente pode explicar isso se não apenas o apego a dinheiro, ao que eles estão recebendo? E é coisa de merreca, de gente sem escrúpulos mesmo. O cara está se vendendo o Brasil para ganhar um contra-cheque um pouco mais alto, né? É isso que está acontecendo, infelizmente. Então os militares no governo, eles nessa reunião do dia 22, eles foram absolutamente humilhados. Por que foram humilhados? Porque entraram mudos e saíram calados. O único que falou nessa reunião foi o general Braga Neto, que fez uma exposição ali de propostas para que o governo brasileiro invista para que a gente saia dessa crise econômica toda depois da pandemia, no que ele foi absolutamente destroçado e humilhado por Paulo Guedes. Paulo Guedes praticamente chamou o general Braga Neto de idiota, de estúpido, de boçal. Bom, de repente até ele é isso tudo mesmo, né? Mas escutou calado, ficou na dele e coube ao ministro Rogério Marinho, aquele que detonou a CLT, um papel que no meio dessa reunião toda a gente poderia chamar de papel republicano, por incrível que pareça. Vocês vejam como é que são as coisas, porque o discurso dele foi um discurso que rebateu Paulo Guedes de uma maneira muito contundente. Ele praticamente chamou o Paulo Guedes de atrasado, ele insinuou que o Paulo Guedes estava colocando livros ali que leu, currículos, todo medíocre assim. Quando o cara não tem muito argumento, o cara começa a jogar currículo sobre a mesa para reforçar a sua mediocridade e tentar engabelar os outros, né? Então, nesse momento, o Rogério Marinho deu uma rebatida no Paulo Guedes, mostrando que ele está defasado no tempo, que o mundo mudou, que o mundo está enfrentando a pandemia de uma forma diferente. Vou pegar o trechinho aqui, vamos lá. Eu tenho visto governos extremamente liberais preparando um programa de reconstrução, levando em consideração a necessidade de que o Estado Nacional passa a ter um papel diferente como tomador de risco nesse momento em que há uma queda bruta da liquidez. O ministro Onyx fala com muita propriedade da Arábia Saudita dos 10 bilhões de dólares. É bom lembrar.
Aí o Rogério Marinho fala, né, que como os estados estão investindo em todos os cantos, e a gente vê o general ali do lado do Rogério Marinho fazendo a única coisa que os generais estão fazendo nesse governo. É tomar cafezinho e receber o seu soldo no final do mês e fazerem besteiras. Os militares ficaram todos calados, inclusive o general Valente, o general Heleno, que é um fenômeno, o general Heleno, né? Falando besteiras umas atrás das outras, já devia estar sendo interditado, devia estar em casa cuidando dos netos, assistindo televisão e não enchendo o saco do povo brasileiro. Porque esse governo tem uma coisa, tem uma proeza, né? Eles na área civil, eles têm o velho da Havan e dentro do governo tem o general Tantan. O general Tantan, ele até hoje, que é o homem da inteligência, não sabe de onde vieram as manchas de óleo, as queimadas na Amazônia, a cocaína no avião, o exame de DNA dele de coronavírus que foi parar na rede. Enfim, essa criatura que antes de falar besteira devia consultar um advogado. E por que nós podemos falar assim do general? Porque ele não se dá o respeito. Ele é pago com o meu dinheiro, o dinheiro do povo brasileiro. Aliás, todos os militares que estão no governo, eles não são uma categoria à parte, eles são pagos com dinheiro, com sacrifício do povo brasileiro. Então eles devem obediência ao povo brasileiro. É a Constituição Federal. Ninguém está ali com um poder superior a qualquer outra pessoa. Só que na cabeça de pessoas medíocres como o general Heleno, e é chato falar isso de um homem que tem cabelos brancos, né? Na cabeça desse pessoal, o Brasil ainda está em 1964, em plena ditadura militar. Então compete a nós fazer o tempo todo críticas a essas pessoas para colocá-los nos seus devidos lugares. O lugar de pessoas medíocres que estão ganhando dinheiro para atrapalharem o Brasil, para criarem problemas para a Constituição brasileira, para a institucionalidade brasileira. E nós, como cidadãos, a gente não tem que ter receio de falar dessa gente, não. Eles estão desenvolvendo um papel de criminosos nesse governo. Eles estão com esses assassinatos todos de Bolsonaro nas suas costas também. Bom, vou continuar aqui em mais alguns pontos da reunião. Ministros que ficaram calados, quase todos, exceto que abriram a boca para falar besteira. Moro ficou totalmente omisso, apagado, não contestou Bolsonaro. É uma briga absolutamente abjeta essa de Bolsonaro com Moro, porque é a briga de duas pessoas sem caráter, né? Moro também tem essas mortes do coronavírus nas costas deles todo dia, né? Como a gente está denunciando aqui o tempo todo. É bom observar que, como eu disse para vocês, que os meios de comunicação estão preservando a figura de Paulo Guedes, mas não são só os meios de comunicação. Na reunião, Bolsonaro deixou claro que ele poderia interferir em qualquer ministério, menos o Ministério da Economia. Como eu digo a vocês, Guedes está sendo protegido, ele está sendo colocado numa situação à parte, para quando Bolsonaro for expelido desse governo, que Paulo Guedes permaneça ali como alguém que tem algum tipo de racionalidade. Mas nessa reunião, Paulo Marinho, o Rogério Marinho, detonou o Bolsonaro, né? Detonou o Paulo Guedes. Gente, desculpe aqui, nosso programa não é editado. Agora o momento da pistolagem aqui, que foi o momento do que o presidente da Caixa Econômica Federal... você está numa reunião dentro de um covil de bandidos, então você fala uma bandidagem a mais e uma a menos, qual o problema, né? Então nós temos uma pessoa na reunião ministerial que disse o seguinte: caso a sua família, alguém da sua família, descumprisse a lei e a polícia os levasse presos, né? Vamos ver aqui. A atleta olímpico teve a esposa e a filha de 14 anos presas ontem no Camburão. Que porra é essa? Desculpa. Que porra é essa? O cara vai pro Camburão com a filha, se fosse eu, ia pegar meus 15 anos e ia dar eu falei assim, olha, morrer. Porque se a minha filha fosse pro Camburão, eu ia matar ou morrer. Que isso? Estava nadando Então, esse foi o momento da pistolagem, o momento Clint Eastwood, o momento milícia nacional, né? O presidente da Caixa Econômica Federal, um homem que está se colocando com muita valentia, ele disse que se a esposa dele ou a filha descumprissem a lei, afrontassem policiais e por acaso fossem presos, ele ia pegar as 15 armas dele e ele ia matar ou morrer. É esse o tipo de gente que está numa reunião de criminosos, né? Aquilo que a gente poderia chamar de Orcrim. Como eu disse a vocês, né? Se a gente pudesse botar uma placa do lado de fora dessa reunião, uma placa de oferecimento de empregos, a gente poderia colocar assim:
contrata-se criminosos ou contrata-se loucos para estar dentro desse governo, né? Então, outros ministros ficaram calados, como o ministro da Saúde. Gente, no meio da pandemia, uma reunião de mais de 2 horas, o ministro da Saúde falou 2 minutos, depois ele pegou a palavra, falou mais 50 segundos e não falou mais nada. Como disse a vocês, o show de omissão. A gente não vai ficar sublinhando aqui as outras falas criminosas como ministro do Meio Ambiente, como a fala criminosa do Bolsonaro de querer armar a população toda. Ele acha que só se arma as pessoas da corrente ideológica dele. É uma cretinice, ele quer guerra civil, é um imbecil total. Como são essas pessoas que ficam escutando essas cretinices, ninguém levanta o dedo para falar, presidente, não é bem assim. Larga de ser idiota, ou o cara se levantar, pegar o boné e ir embora. Então é uma reunião de criminosos, gente sem escrúpulos, gente que, como eu digo para vocês o tempo todo, né, vieram das catacumbas, das profundezas dos sarcófagos infectados, né, e estão comandando o nosso país. O ministro da Saúde com a cara de sono, o ministro Ernesto Araújo pegou a palavra, falou 2 minutos de globalismo, ficou falando um monte de cretinices, e aí a gente tem os momentos também que os meios de comunicação não abordaram, que eu vou trazer para vocês aqui. É uma fala da ministra Damares com uma denúncia absolutamente grave que merece uma repercussão internacional. Vamos ver aqui o que a ministra Damares falou. Vamos ver. Primeiro óbito, dia 12 de abril. E eu fui lá para a Amazônia, no Roraima, junto com o presidente da FUNAI e o secretário nacional de saúde indígena, para acompanhar o primeiro óbito. A forma como a gente conduz deu muito certo. Vamos ter que melhorar? Vamos ter que melhorar. E por que nós fomos lá, presidente? Porque nós recebemos a notícia que haveria contaminação criminosa em Roraima e Amazônia, de propósito, em índios, para dizimar aldeias e povos inteiros para colocar nas costas do presidente Bolsonaro. Eu tive que ir para lá com o presidente da FUNAI e me reunir com os generais da região e o superintendente da Polícia Federal para a gente fazer uma ação ali meio que... Gente, é um negócio, uma denúncia da ministra Damares é muito importante, né? Segundo ela, pessoas querendo prejudicar o governo Bolsonaro pegaram algumas pessoas infectadas, doentes, né? Então vocês imaginam, o cara tá com coronavírus, tá ferrado, aí você pega o cara, bota no avião e leva lá em Rondônia, leva no Amazonas, para abraçar índio, para ficar espirrando em cima de índio, para contaminar índio, para dizimar as populações indígenas, para colocar nas costas do presidente Bolsonaro. E não levanta ninguém no meio dessa reunião para falar assim, ô sua doida, ô sua débil mental, dá para você calar sua boca, porque essa reunião está sendo gravada e depois as pessoas vão ver um negócio desse? Então é isso, gente. Como é que a gente pode pegar leve com esse tipo de gente, né? E aí, mais à frente, um momento também que os meios de comunicação não mostraram, porque como eu disse a vocês, né, o ministro Guedes, ele é sempre muito preservado. Mas vamos ver aqui uma pérola, que é um embate dele com a ministra Damares, e esse momento dá conta do caráter, ou da falta de caráter de Paulo Guedes em relação ao assunto cassino. Ele está defendendo nesse momento que os cassinos venham para o Brasil e ele vai sofrer a contestação da Damares. Essa parte aqui eu achei interessante para mostrar para vocês. Vamos ver. Na China, só por causa desse negócio. É um centro de negócio, é só maior de idade. O cara entra, deixa a grana lá, que ele ganhou anteontem, ele deixa aquilo lá, bebe, sai feliz da vida. Aquilo ali não atrapalha ninguém. Aquilo não atrapalha ninguém. Ele está defendendo, né, que o cara deixa o dinheiro todo dentro do cassino. Esse é o perfil moral do Guedes, né? Deixa o presidente fala de liberdade. Deixa cada um se fuder do jeito que quiser. Principalmente se o cara é maior, vacinado e bilionário. Deixa o cara se fuder. Lá não entra nenhum. Lá não entra nenhum brasileiro. Viu só que bonitinho? Deixa o cara se fuder, né? É isso que ele pensa. O psicopata é assim que ele pensa a respeito do povo brasileiro. Deixa todo mundo se fuder. Gente, é esse tipo de gente e esse tipo de cretinice que os meios de comunicação não mostraram. Depois teve um momento aqui que ele fala do Banco do Brasil, onde ele diz que tem que privatizar essa porra mesmo. Vamos ver se dá para escutar aqui.
O Banco do Brasil não está tudo em cobra, não precisa ter privado nem público. Então, se for apertar o Rubem, coitado, ele é super liberal. Mas se apertar ele e falar, bota o juro baixo, eu não posso, senão atuam os privados, meus minoritários me apertam. Aí você fala assim, bota o juro alto, eu não posso, porque senão o governo me aperta. O Banco do Brasil é um caso pronto de privatização. É um caso pronto, e a gente não está dando espaço. Só já notou que o BNDES e a Caixa, que são nossos públicos, a gente faz o que a gente quer. O Banco do Brasil não consegue fazer nada, tem um liberal lá. Então tem que vender essa porra logo. Então tá aí a fala final dele, né? Tem que vender essa porra logo, né? Gente, eu vou ficar por aqui. Para o vídeo não ficar tão longo, eu tentei pinçar algumas coisas aqui para a gente jogar luzes, né? Mas fato é que os grandes meios de comunicação eles estão com esse papel que não é percebido pela grande parte da população brasileira. Eles fazem muitas críticas ao Bolsonaro, mas eles não estão vinculando a esse genocídio que está acontecendo no Brasil a uma responsabilidade direta do presidente da República. E como é que isso poderia ser feito? De uma forma muito simples, perguntando para os entrevistados de quem que eles acham que é a responsabilidade, perguntando a pessoas que são opositoras de Bolsonaro, perguntando a médicos, perguntando a pessoas que estão na linha de frente, tentando ilustrar o porquê de tanta gente estar morrendo no Brasil e por que essas mortes poderiam ter sido evitadas se o governo brasileiro fosse um governo tocado não por entreguistas, não por gangsters, por bandidos, mas por patriotas, pessoas que são preocupadas com a sua própria gente, né? Então ele está sendo preservado, como eu digo a vocês, porque a área econômica está fazendo um papel de destruição do Brasil para poder torrar isso baratinho um pouco mais pela frente. Gente, continue mandando suas críticas, sugestões. Eu vou ficar por aqui, espero que eu tenha jogado algumas informações que você não teve acesso ainda. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!